Nesse momento convidamos o nosso irmão Nilson, ele veio lá do Bom Jesus para repartir conosco a mensagem de vida eterna. Amém? Bom dia, irmãos. Feliz sábado a todos. Um feliz ano novo também para cada um de vocês. Que Deus seja louvado pela tua vida. Mais um ano, Ele fez cada um de nós vencer. Estamos aqui porque somos gratos. Peço aos irmãos que abram a Bíblia de vocês no Salmo 92. Salmo 92. Aproveitando o momento, assim que você encontrar, feche seus olhos e vamos fazer uma oração ao nosso Deus. Oremos. Pai Santo, exaltado, Senhor, e glorificado seja o Teu nome para todo sempre. Te agradecemos por mais um dia e por mais um ano que o Senhor nos sustentou. Nesse momento nós vamos estudar um pouco da Tua Palavra. Que o Teu Santo Espírito alcance o coração de cada um aqui nessa manhã. Que Ele esteja presente na vida de cada um aqui. E que as palavras, os louvores, tudo isso venha encher o coração e desejar de estar no céu junto contigo. Pai Santo, as Tuas palavras contam aberta, que Teu Santo Espírito se faça presente, que não seja mais um pecado miserável aqui, à frente, mas sim Teu Espírito falando por minha boca. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Salmo 92, e diz assim: bom é render graças ao Senhor, verso 1, e cantar louvores ao Teu nome, ó Altíssimo, anunciar de manhã a Tua misericórdia e, durante a noite, a Tua fidelidade. Então eu queria começar agradecendo, irmãos, agradecendo a Deus a oportunidade de estarmos aqui juntos. Estarmos juntos, isso é uma dádiva de Deus. Quero agradecer a Deus também pelo dom da fala, né? Que se eu não falasse, eu não estaria aqui na frente pregando a Bíblia, né? Pregando aqui o Evangelho eterno de Deus. Grato a Deus também pelas enfermidades que veio. Agradeço a cada irmão que orou pela minha família, orou pelo irmão Lauro, orou pelo irmão Emerson, enfim, todos aqueles que estavam enfermos. Gratos, porque a oração de vocês fizeram a diferença. E hoje posso agradecer estar aqui, para juntos compartilharmos a palavra de Deus. Então, gratidão, hoje é a palavra que arde no meu coração. Sou grato a Deus pela oportunidade de poder pregar o Evangelho eterno. Tão grande missão, tão grande privilégio. Que Deus seja com cada um de vós. Mas não é sobre gratidão que nós vamos pegar. Eu peço ao irmão Jordão que possa colocar o slide. Nós possamos estudarmos juntos. Pode passar, irmão. O tema do nosso sermão é Ide. O subtítulo: a todos os lugares. Ide a todos os lugares. Eu queria começar com uma frase. Passa, irmão Jordão. Essa frase é uma frase conhecida e diz assim: todo aquele que aceita Cristo como seu Senhor e Salvador nasce como missionário no reino. Então, a partir do momento que nós aceitamos Jesus como o nosso Senhor, o nosso Salvador, automaticamente nós nos tornamos o quê?
um missionário, um testemunho de Jesus. Isso, irmãos, é natural. Isso é natural. Nascemos, aceitamos o Senhor, é uma coisa natural que vem de nós, dá vontade de falar para outras pessoas. Dá vontade de compartilhar com as outras pessoas a bênção que você recebeu. A vida que agora você está vivendo, quem você era e quem agora você é. Isso arde em nosso coração naturalmente. Você teve um encontro com Cristo verdadeiro, você o aceitou como servo, como seu Senhor, como seu Salvador. Naturalmente esse desejo ele vai brotar no seu coração. Naturalmente ele vai brotar no seu coração. Queria que o irmão Jordão pudesse passar. É uma pergunta. Pode passar, irmão. A pergunta é: você se acha um missionário? Você se acha um missionário? Fazendo uma reflexão da sua vida, você e Deus. A pergunta que eu faço para você agora: você se considera um missionário? Faça sua reflexão. Pense um pouquinho. Será que eu sou um missionário? Se a frase anterior falou que se eu reconheço Jesus como meu Salvador, o meu Senhor, eu nasço no reino de Cristo como um missionário. A pergunta que eu faço é: você se considera um missionário? É uma pergunta, irmãos, que nós temos que responder diariamente. Porque Jesus ele falou: ide, anunciai. A gente vai chegar mais. Passa, por favor, irmão Jordão. Eu queria ler esse texto com vocês. E diz assim: o evangelho tem que ser apresentado não como uma teoria sem vida, mas como força viva para transformar a vida. Deus deseja que os que recebem a sua graça sejam testemunhas do poder da mesma. Então, se nós recebemos a graça, agora nós somos o quê? Testemunhas dessa graça. Foi isso que aconteceu com Paulo ou não? Sim ou não, irmãos? Não foi assim que aconteceu com Paulo? Ele tem um encontro com Cristo, ele reconheceu Jesus como Salvador e Senhor da sua vida, e agora aconteceu o que com ele? Ele começou a testemunhar. Onde ele chegava, ele contava a história. Se você pegar o livro de Atos, você pegar as cartas de Paulo, todo canto que ele chegava, a primeira coisa que ele falava, que ele contava era a história dele. Eu vinha na estrada. Pode prestar atenção. Testemunha, o ponto ao qual ele mudou de vida. Ele testemunhava isso. Ele era um testemunho vivo. Um testemunho vivo. Pode passar, irmão Jordão. Quiserem abrir a Bíblia de vocês, Mateus capítulo 28. Abram a Bíblia de vocês. Mateus capítulo 28, os versos finais do Evangelho de Mateus. Aqueles que estão assistindo também pelo YouTube também, abra a sua Bíblia em Mateus capítulo 28, o verso 19 e o verso 20. E essas são as palavras de Jesus: portanto, ide, fazeis discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar todas as coisas que vos tenho mandado. Eis que eu estou convosco todos os dias, até o quê? A consumação do século. Estava chegando a hora de Jesus ir para o seu ministério celestial. Ele tinha concluído o ministério aqui na terra e ele iria agora começar o seu ministério no céu. Mas antes de ir, ele deixou essas palavras para os discípulos:
ide, ao invés de espere. Sim ou não, irmãos? Aqui está falando espere, aqui está falando o quê? Ide. Irmãos, eu quero abrir um parênteses aqui. Eu vou fazer a análise desse texto, mas eu quero abrir um parênteses aqui. Eu não sei quantos aqui são visitas da igreja. Não sei quantos são visitas que não são membros batizados. Tem alguns rostinhos novos, eu não sei. Mas eu quero falar um negócio para vocês, uma coisa particular minha. Eu já estou me sentindo mal só pregando para os irmãos. Irmãos, isso assim, é bom, mas vocês já sabem. É como se estivesse batendo num prego que já está martelado. Dentro do meu coração, está nascendo esse sentimento de... É importante a pregação aqui na igreja, é importante eu vim pregar para os irmãos, abrir uma mensagem, sim, é importante, mas isso é pouco. Isso tem me incomodado, pregar só aqui. Porque a palavra de Deus fala, ide. Aqui eu estou no meu conforto. Aqui eu estou na minha casa. Mas a palavra de Deus não diz, espere que eles venham. A palavra diz, ide. E isso tem me incomodado, irmãos. Isso tem me incomodado. É interessante que nós ficamos dizendo, mas está difícil, as pessoas não querem. Não, irmãos, ide. Se você for, você vai achar alguém que está precisando da sua palavra, que está precisando do seu testemunho. Ide. Foi isso que Paulo fez ou não, irmãos? Quem mais viajou, quem mais foi pregar o evangelho, foi Paulo. Ele entendeu essa mensagem. Então, não é esperar, é ir. E aí ele dá uma ordem para fazer discípulos. Discipular as pessoas. É interessante que nós pegamos, muitas vezes, damos um estudo bíblico a alguém, fazemos uma ação missionária, e aí depois nós os abandonamos. O sangue dele agora não cai sobre mim, porque ele já conhece a verdade. Então, eu já fiz minha parte, a minha missão. Mas Jesus não falou que era para a gente dar um estudo bíblico, e nem disse que era para a gente fazer evangelismos e depois abandonar as pessoas. Foi isso que ele falou? Ele falou que era para a gente fazer o quê? Fazer discípulos. Eu quero fazer uma pergunta a vocês, irmãos. Será que com um estudo bíblico você fez a pessoa seu discípulo? Será que um evangelismo que a pessoa participou, você já fez ela o seu discípulo? Jesus passou 3 anos e meio com os seus discípulos. E ainda quando Jesus morreu e ressuscitou, os discípulos ainda não tinham entendido profundamente aquilo que Jesus queria. 3 anos e meio, irmãos. Aí o cara quer chegar aqui, fazer um evangelismo público e dizer, pronto, preguei. Não é isso. É fazer discípulo. Isso demanda tempo, contato. Fazer discípulo. Amar. Estar perto, estar próximo. É isso que a mensagem fala para a gente. E aqui, ele diz assim, de todas as nações. Então não tem ninguém privilegiado. É todo mundo. Sabe qual é o seu campo missionário? O mundo. Sua vizinha, seu vizinho, sua rua, sua casa, na sua cidade vizinha, na cidade vizinha, no exterior. O mundo é nosso campo missionário. Então, aonde quer que estejamos, não importa, nós temos que ser missionários. Porque o mundo é a nossa missão. O mundo é a nossa missão. Porque Jesus fala a todas as nações. Você estando aqui, você estando viajando, onde quer que esteja, ali é o seu campo missionário. Porque Jesus fala isso. E o interessante, né, que ele fala uma coisa, e o que mais me chama a atenção é que ele diz assim, ensinando-o. Quero fazer uma pergunta para vocês, irmãos. As crianças entram ali no ensino fundamental 1, com 7 anos de idade, né?
mais ou menos. Acho que é 7 anos de idade. Aí Fundamental 1 estuda, Fundamental 1 até a 4ª série, depois o Fundamental 2 até o 9º ano, aí depois o ensino médio, aí depois faculdade, doutorado, ensinando. A gente demanda desse tanto de tempo para aprender as coisas aí afora. As coisas secundárias. Porque em um estudo bíblico a gente pensa que as pessoas já sabem de tudo. E elas não mais estão, e agora o sangue dela não mais pesa sobre ti. Demanda tempo. Ensinar demanda tempo, irmãos. Ensinar demanda tempo. E é por isso que nós temos negligenciado, porque nós não temos tempo. Na nossa mente, eu não tenho tempo. As minhas prioridades são outras. Ensinando. Ensinar, irmãos. Essa é a palavra. Pode passar, irmão. Tenho mais alguns textos aqui para a gente poder analisar. As últimas palavras de Cristo aos seus discípulos foram: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Portanto, ide, ensinai a todas as nações. Ide aos mais afastados limites do globo habitável, e sabei que onde quer que fordes, a minha presença vos assistirá. Então Jesus está dizendo, ó, vai, que quando você for, você não vai só. Eu estarei contigo. Eu estarei te auxiliando. Eu estarei ao seu lado. Outra pergunta, eu gosto de tirar o exemplo de Paulo. Outra pergunta, Paulo passou por dificuldade, irmãos, quando ele estava indo? Passou. Mas ele desistiu? Ele não desistiu. Passou por dificuldade, mas não desistiu. A missão nossa, muitas vezes, tem resultados e muitas vezes não tem resultados. Mas isso não vai nos deixar cabisbaixo. A missão ela tem que continuar. Teve cidades que Paulo entrou que apedrejaram ele, não aceitaram a mensagem, escorraçaram. Mas teve cidades que ele foi bem recebido e nem por isso ele deixou de pregar. As dificuldades não fizeram com que Paulo parasse de pregar. Porque ele entendia que Jesus estava com ele, porque foi uma promessa divina. Pode passar, irmão Jordão. E aqui é o questionamento. A nós também a comissão se dirige. Não só foi aos discípulos, irmãos, a cada um de nós aqui. Quando Jesus falou ide para os seus discípulos, ele falou ide para você. Ele falou ide para mim, a nós também. Isso não só se aplica aos discípulos, ele se aplica a você. Se aplica à sua vida. Se aplica a nós e fala, somos ordenados a ir como mensageiro de Cristo para ensinar, instruir, persuadir homens e mulheres, apelando para que atente para a palavra da vida. Irmãos, se você for para o original, não sei quantos aqui sabem, eu creio que alguns possam saber, se você for para o original grego, essa palavra ele está ordenando aos discípulos aí. É uma ordem. É uma ordem, não um pedido ou uma sugestão. É uma ordem. E se você faz parte do reino de Cristo, se você faz parte do reino dele e se submete à autoridade dele, ele está falando para mim e para você, ir.
É uma ordem, não é uma sugestão, irmãos. Ir e fazei discípulos, e testemunhar, e evangelizar, e amar, ide, ensinar tudo aquilo que eu ensinei. É uma ordem para mim e para você, não é uma sugestão para o crente, não é uma sugestão para o cristão, é uma ordem do mestre. Ordem. A pergunta que eu faço é: nós vamos escutar a voz do mestre, a ordem do mestre, e sair desses bancos e ir, ou nós vamos negligenciar o chamado de Deus, a ordem de Deus? Se eu sou cristão e creio que Jesus é o meu Senhor e Ele está me enviando, por que eu fico? Ele está me ordenando. A gente fica parecendo com Jonas. Deus ordena, ele vai para outro canto, não quer ir, não sei. A gente é dessa forma. A igreja hoje está dessa forma. Não quer escutar a voz de Cristo. Postei uma frase, eu sou um pouco de postar as coisas em rede social, mas eu postei uma frase assim, que 10 anos, irmãos, pode se passar. 10, 20, 30, se você não mudar, nada muda. Se você não tomar a decisão de ir, você nunca irá. A sua decisão. Você tem que mudar. Você tem que buscar essa mudança em Cristo Jesus. Pode passar, irmão Jordão. Pode passar. Missão da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Alguém aqui sabe qual é a missão da Igreja Adventista do Sétimo Dia? Qual é a missão da Igreja Adventista do Sétimo Dia? A mensagem do ser o anjo. A missão da Igreja Adventista do Sétimo Dia é pregar o Evangelho no tempo final. Levar a mensagem no tempo final da história dessa terra. Onde foi que a Igreja Adventista do Sétimo Dia nasceu? Nos Estados Unidos, não foi isso? Desapontamento, e a igreja surge nos Estados Unidos. Na mente dos irmãos pioneiros, o campo missionário deles era só os Estados Unidos. Mas em visão, a irmã White viu que o mundo era o campo missionário. E é interessante que a nossa igreja, ela segue uma estrutura, irmãos. Eu posso dizer uma estrutura santa. Uma estrutura guiada por Deus. Pode passar, irmão Jordão. Nós temos a Associação Geral ou Mundial, que está lá nos Estados Unidos. Pastores, líderes, que cuida de todas as áreas da igreja para o mundo todo. Não é assim? Aí pode passar, irmão Jordão. Aí nós temos a divisão sul-americana aqui em Brasília, né? Que agora não toma conta do mundo todo. Líderes, pastores, pessoas ali, servos de Deus, que não cuidam do mundo, né? Do mundo é a Associação Geral. Mas na divisão sul-americana é 8 países, se eu não me engano. É 8 países aqui, incluindo o Brasil. A igreja, ela se divide nessa estrutura para poder alcançar a todos. Pode passar, irmão Jordão. E aqui nós temos a União Nordeste Brasileira, que é no Recife. E a União Nordeste Brasileira reúne alguns estados do Nordeste, ao qual Pernambuco está incluído, porque ele se preocupa em levar a missão a todo o Nordeste. Missão mundial, missão continental, missão agora regional. União Nordeste Brasileira. Depois da União Nordeste Brasileira, nós temos a Associação Pernambucana Central, que é a associação da nossa igreja, que ela é em Caruaru. E essa associação, ela se preocupa com esse território, de Caruaru a Petrolina. Esse território é o território da Associação Pernambucana Central, porque a igreja, ela é estruturada para alcançar todos.
Ela começou lá nos Estados Unidos. E aí, nós somos envolvidos num distrito, na nossa linguagem, distrito, o distrito de Serra Talhada. A nossa igreja, a nossa comunhão é no distrito de Serra Talhada. Começou o Mundial, aonde nós já estamos, em uma cidade. Porque a igreja se preocupa que todos aqui da nossa cidade conheçam o Evangelho. Pode passar, irmão Jordão. Igreja local, no caso aqui central, e você. Essa é a divisão da igreja, essa é a estrutura da igreja para alcançar todo o mundo. Se eu não me engano, é dados de 2015 a 2010, eu não lembro mais exatamente. Se eu não me engano, a ONU considera hoje que nós estamos em cerca de 230 e poucos países. Já havia presença adventista em 215 países. Amém, irmãos? Por quê? Porque a igreja se preocupa em pregar o evangelho a todas as nações. Agora uma pergunta que eu quero fazer para você. Você pode alcançar todo mundo ao mesmo tempo? Então a sua missão é aonde? Aonde você está. Pode passar, irmão Jordão. Eu queria ler essa mensagem assim. Na comissão dada aos discípulos, Cristo não somente lhe delineou a obra, mas lhe deu a mensagem. Ensinai o povo, disse, aguardai todas as coisas que vos tenho mandado. Os discípulos deviam ensinar o que Cristo ensinara. Então, os discípulos sabiam o que deviam ensinar? Sabia ou não? Sabia. Pode passar, irmão Jordão. Eu queria abrir agora 2 pontos. 2 pontos. Pode passar o primeiro ponto, irmão Jordão. O que ensinar? Os discípulos sabiam o que ensinar ou não? Sabiam. Agora a pergunta que eu faço é: vocês sabem o que devem ensinar? Está claro na sua mente qual é a sua missão, qual é o ensino que você tem que levar para as pessoas? Está claro isso na sua mente? Você sabe o que ensinar? O que você precisa pregar? Qual é a sua missão? Quais são as palavras que devem ser usadas? Vocês sabem? Vocês sabem o que devem ensinar, irmãos? Será que eu estou sabendo o que é que eu devo ensinar? Eu creio que grande parte da igreja saiba qual é a nossa missão. As 3 mensagens angélicas. Nós sabemos que a lei não foi abolida. Nós sabemos que devemos continuar guardando o sábado, devolver o dízimo. Sabemos o santuário. Nós sabemos. A igreja sabe o que tem que pregar. A volta de Cristo em breve está estampada no nome da nossa igreja. Nós sabemos sim o que devemos pregar, o que devemos anunciar. Mas a pergunta que eu faço, irmãos, eu queria abrir esse parênteses, eu queria fazer você meditar sobre isso e raciocinar sobre isso. Não é o que pregar, irmãos, é como pregar. E é nisso que nós estamos tendo dificuldades. Não é o que, porque o que nós sabemos, mas como é onde nós se perdemos, irmãos. Eu quero fazer uma comparação. Não tem como você pegar um estudo bíblico desse que nós temos, ouvindo a voz de Deus e passar esse estudo para um ateu. Não vai fazer efeito nenhum nele, porque ele tem uma cosmovisão diferente. Ele tem uma cosmovisão diferente. Então você vai ter que entender a cosmovisão desse rapaz, dessa pessoa, para você poder ensinar aquilo que você conhece na linguagem dele, no pensamento dele e no tempo dele, irmãos. Se você for dar um estudo bíblico a um católico ou um batista, eles têm cosmovisões diferentes. Você não pode dar o mesmo estudo para o católico, aquele que você vai dar para o batista, porque ele tem cosmovisão diferente.
E aí às vezes nós saímos frustrados, as pessoas elas abandonam os estudos na metade, porque daquele método, daquela forma não chamou a atenção dele, porque a cosmovisão dele é diferente. E é por isso que demanda tempo discipular, porque primeiro você vai ter que aprender a cosmovisão daquela pessoa, o que é que ela entende de mundo, para depois você ter que implementar o seu conhecimento de Cristo. Essa é a grande deficiência hoje nos grandes evangelismos. Você pega pessoas diferentes, colocam, e aí prega o mesmo sermão, a mesma estrutura literária, tudo para aquelas pessoas. Alguns vão ser chamados a atenção, outros não, porque a cosmovisão dele, para aquilo não chama a atenção. Nós não temos como discipular uma igreja completa, irmãos, porque demanda tempo, estudo. O que Cristo passou fazendo com os discípulos 3 anos e meio? Não foi entendendo cada um? Às vezes nós pensamos em grandes números. Eu fiz evangelismo. Não, uma pessoa no ano de 2021, você tem que pensar, essa é que eu quero evangelizar, uma pessoa. E aí, você vai estudar essa pessoa. Eu, um dia desses, assistindo um testemunho, eu vi que era um advogado, o pai dele era professor de português, e aí ele conheceu o evangelho, a igreja, mas o pai dele era uma religião lá, e não aceitava. Toda vez que ele ia para a casa do pai, que tentava falar de Jesus, o pai não queria que ele falasse, não fala. E aí ele ficava ali, e um dia ele disse, mas eu tenho que encontrar um modo de falar para o meu pai, dentro da cosmovisão dele. Se ele fosse com o estudo, ouvindo a voz de Deus, Apocalipse, ele não ia escutar, nunca ele ia escutar. Então ele estudou o pai, ele entendeu o pai, ele disse, já sei o que eu vou fazer. E aí ele pegou todos os textos que falam do amor de Jesus, todos os textos que ele possíveis. Ele disse que fez 10 páginas dos escritos de profecia, todos os textos que falavam do amor de Jesus, todos, que a irmã White falava do amor de Cristo, e ele escreveu, deu quase 10 páginas, todos os textos falando de Cristo. E aí chegou para o pai, almoçou, ia almoçar com o pai, disse, pai, eu fiz uma dissertação, eu queria que o senhor corrigisse os erros de português. O pai dele era professor, mestre na língua portuguesa ali. O pai, tá bom, depois do almoço, eu dou uma olhadinha. Diz que ele foi, depois do almoço, pegou o texto e foi para o quarto, corrigir. Diz que e ele aflito, orando a Deus, ali fora, e quando o pai, cerca de 1 hora e meia, o pai sai de lá de dentro. E ele disse que percebeu que o pai tinha chorado. O pai tinha chorado porque ele se encontrou com o amor de Cristo através daquela literatura. Foi a forma, dentro da cosmovisão daquele homem, que ele encontrou para pregar o evangelho. É isso que falta em nós, porque sabe quantos dias ele foi e começava a estudar, começava a falar e ele não aceitava. E ele começou a entender, como é que eu vou falar? Eu tenho que falar. Ele tem que entender o amor de Cristo. Então foi essa forma que ele encontrou, irmãos. Então, uma coisa é que nós não sabemos como pregar. Porque nós queremos as coisas instantâneas, e as coisas não são instantâneas. Demanda tempo. Cada pessoa que você ama, que você quer ver aqui, cada pessoa ela vai demandar tempo seu para estudá-la, a consciência, para estudar a cosmovisão, a forma para que você possa apresentar Cristo dentro do contexto literário. Você quer ver uma prova disso? Como é que Deus fala para Nabucodonosor dos reinos da Babilônia? Dos reinos que ia depois da Babilônia. Não foi uma estátua? Cabeça de ouro, ombro, não foi assim? Porque na cosmovisão do rei Nabucodonosor, aquela forma era mais fácil do rei compreender. E como é que Deus apresenta para Daniel
os mesmos reinos. Através de quê? De animais. Não foi assim? Para Nabucodonosor, uma estátua. Para Daniel, animais. Porque a cosmovisão de Daniel era diferente da cosmovisão do rei Nabucodonosor. Mas era a mesma mensagem. Às vezes está faltando não é saber o que fazer, mas como fazer. Pode passar, irmão Jordão. Pode passar. A pergunta que eu quero fazer para você nesse momento é: você quer fazer parte dessa comissão? Você quer fazer parte desse povo que Jesus mandou ir pregar o Evangelho? Você quer fazer parte dos santos de Deus? Devemos sentir agora a nossa responsabilidade de trabalhar com um intenso ardor, a fim de comunicar a outros as verdades que Deus nos tem revelado para o tempo atual. Não devemos ser demasiado diligentes. Na crise que estamos passando, Deus quer levantar homens e mulheres para ir trabalhar com intenso ardor na obra dele. Pode passar, irmão Jordão. Deus chama a mim e a você nesse novo ano para sermos missionários dele. Irmãos, missionário não é aquele que prega para muitas pessoas. Missionário não é aquele que só sai dando estudo bíblico. Não, não é assim. Você pode ser um missionário. A gente percebeu aqui que missionário é você se envolver, fazer discípulo é se envolver com a pessoa. E aos poucos você implementando o seu testemunho, o seu caráter, no caráter daquela pessoa, em conformidade com a sua cosmovisão. Eu creio que esteja alguns comportores aqui, não sei, eu vi uns aí arrumadinhos, não sei, tem uns aqui na cidade. E eu acho que eles já viram falar desse homem aqui, Luiz Caleb. Se não ouviram, vão ouvir hoje. Luiz Caleb. Ele era um comportor. Para falar a verdade, ele foi um dos pioneiros missionários aqui na região que nós vivemos, no sertão. Pioneiro. Luiz Caleb. Ele foi um dos pioneiros missionários. Luiz Caleb, ele andava com 2 jumentinhos, sua mala cheia de livros, ele era um comportor. E andou toda essa região, sertão, esse sol escaldante, levando a mensagem de Cristo. Quantas vezes eu creio que Luiz Caleb passou fome, num sertão seco? Quantas vezes eu creio que ele tenha passado sede? Mas ele avançava na sua missão de levar a mensagem através de literaturas adventistas. Um dia, nas suas caminhadas pelo esse sertão, ele se encontrou com um homem conhecido de todos nós, Lampião. Ele se encontrou com o Lampião e aqueles cangaceiros apontaram armas para ele. E Lampião perguntou: quem é você? E a resposta dele foi uma oferta de um livro. Ele ofertou para Lampião um livro, Vida de Jesus. E Lampião comprou esse livro, irmãos. Lampião comprou esse livro e ordenou aos jagunços: ninguém toque nesse homem, porque ele é um homem bom. Sabe o que eu vejo aqui? A promessa de Deus sendo cumprida na vida do Luiz Caleb, porque assim: ide, que eu estarei com você em todos os momentos, até a consumação do século. Aonde esses cangaceiros poderiam ter o matado, ao contrário, ele os evangelizou. Ele vendeu por
ele vendeu um livro, Vida de Jesus, para o rei do cangaço, Lampião. E alguns comentaristas falam, isso não é coisa provada, que no dia da morte de Lampião, quando o bisaco dele caiu, o livro caiu ao lado dele, esse livro. Era algo que ele andava com ele. Ele não comprou e rasgou, ele comprou e eu creio que ele leu. Deus nos chama hoje para ser semelhante a esse homem, sozinho no sertão, pregando, pregando, pregando. E as nossas literaturas são poderosas, irmãos. A irmã White fala que no final do tempo essas literaturas elas vão brilhar nas instâncias das pessoas, e elas vão pegar esses livros e vão ler e vão se converter ao Cristo Jesus. Mas essas literaturas só vão chegar na casa das pessoas se você for um missionário. A palavra de Deus só vai chegar na casa das pessoas se você ir levar para levar. Quantas pessoas estão aí fora carecidas da palavra de Deus, e por que elas não estão aqui? Então, se elas não estão aqui, nós temos que ir, irmãos. Seja criança, adulto, jovem, juvenil, adulto, idoso, enfim, todos temos que se firmar na missão. Eu não vejo o João do Apocalipse, o apóstolo João, eu não vejo ele ficando velho e se aposentando, colocando as... Não. Eu vejo João até o fim da sua vida escrevendo cartas para a igreja, evangelizando, nas suas limitações sim, mas ele ia até o fim. Ele foi até o fim. Jovens de Deus, essa etapa da nossa vida é a etapa que nós temos mais vigor físico, mais vigor intelectual. É o momento de nós irmos pregar o evangelho, irmãos. Chega de pregar só na igreja. Os irmãos já estão convertidos para a honra e glória de Deus. Os irmãos já sabem o caminho que devem seguir, mas muitos lá fora não sabem, irmãos. Muitos lá não sabem, estão sofrendo, padecendo, loucos pelo um refúgio, mas eles não conhecem esse refúgio. Sabe por quê? Porque estamos aqui. Estamos aqui, acomodados. E esse ano de 2021 só será diferente se você tomar uma posição do lado de Cristo e ser diferente. Escolha, irmãos, eu desafio a você, escolha uma pessoa, uma só, que você tenha contato com ela, que você tenha convívio com ela, e discipule ela sem ela saber. Ame ela, trabalhe dentro da cosmovisão dela. Não adianta você chegar na casa de uma senhorinha católica e dizer: imagem é de Satanás, você vai fechar a porta. Escolha demanda tempo, cuidado, carinho. Se a igreja for 50 pessoas, no final do ano vai ter 100. Porque você escolheu uma e discipulou. Mas não vai ser só mais um em número, mas vai ser mais um discípulo para fazer mais um no ano que vem. Cada um escolhe mais um. De vez ser 100, vai ser 200. E é assim que funciona a multiplicação de Cristo. Nós estamos muito pensando em números e quantidades. Não, gaste o seu tempo com esse Gaste tempo com esse mas discipule ele, ensine ele. É essa a ordem do mestre.
vocês querem continuar aqui nesse mundo, irmãos? Ou vocês querem continuar aqui nesse mundo miserável, onde é cheio de doenças, onde está cheio de depravação, de pecado? Ide, irmãos, ide, que isso fique na sua mente nessa manhã. Eu tenho que ir, eu tenho que sair, e eu tenho que pregar, eu tenho que amar, eu tenho que saber o que pregar e como pregar para aquela pessoa. Ide. Ide. Eu queria finalizar com esse texto. Pode passar, irmão Jordão. A igreja é a depositária da mensagem. Estamos agora vivendo as cenas finais da história desse mundo. Tremam os homens com a noção da responsabilidade de conhecer a verdade. São chegadas as cenas finais do mundo. Os que consideram devidamente estas coisas serão levados a fazer inteiramente consagração a seu Deus e tudo quanto possui e são. Estamos nos momentos finais dessa terra. O nosso sonho primário, irmãos, tem que ser a volta de Jesus. As coisas que fazemos e tudo que somos, todos os nossos sonhos pessoais, eles têm que ser voltados para isso, para a volta de Jesus. E a mensagem de Mateus capítulo 24, verso 14 é clara: Jesus só vai voltar quando a mensagem for prega em todo o mundo. A gente pode imaginar, então, por que Deus não envia anjos? Não envia, as pedras não falam. Ele disse que se a gente não falar, as pedras falariam. Mas é porque Ele está se preocupando com mim e com você. Comigo e com você. Porque se nós não pregarmos, quem não vai ser salvo somos nós. Quero dizer uma coisa para vocês, irmãos. Pode até ser uma mensagem dura, uma palavra dura, mas eu quero dizer para você, no seu coração: quem não evangeliza precisa ser evangelizado. Quem não trabalha, dá trabalho. As coisas seriam tão mais simples, irmãos, dentro da igreja. As coisas seriam tão mais harmoniosas na igreja se cada um de nós se envolvesse na missão de Cristo. Dentro das suas limitações, mas não deixe de ser um missionário. Não deixe de ser um testemunho vivo do que Cristo fez na sua vida. Você conheceu o Evangelho de uma forma, talvez a pessoa que você vai evangelizar esse ano, ela não aceita da mesma forma. Então, procure um modo de evangelizar ela, no ponto de vista dela, na cosmovisão dela, e você terá um grande êxito nesse ano. Irmãos, adventista do sétimo dia, a missão ela tem que correr na veia. A missão é o ponto principal da nossa mensagem. Chega de pregar para irmãos. Nós temos que pregar para aqueles que não têm esperança alguma. E quando nós nos reunirmos aqui na igreja, será para nós celebrarmos, irmãos, celebrarmos as vitórias que estamos tendo, resgatando pessoas do mundo perdido. Esse deve ser o nosso desejo. Isso deve arder em nosso coração. Eu não sei, eu não conheço o coração e a dificuldade de cada um de vocês, mas uma coisa eu quero dizer: que se você for, Jesus estará contigo.
Vai ter um louvor? Então, enquanto esse louvor for tocando, eu quero fazer um apelo ao seu coração. Você escolha a pessoa que você vai querer trazer para Cristo esse ano. E você vai trabalhar com ela, para que no começo do ano de 2022, se nós tivermos vivos para a honra e glória de Deus, nós possamos dizer: aqui, o meu discípulo, o discípulo de Cristo, porque eu o amei.
capítulo 12, Daniel, na metade do verso 1, diz assim: será salvo o povo, todo aquele que for achado escrito no livro. Irmãos, eu quero fazer uma pergunta para você nesse momento. Vocês nesse momento. Você acha que no livro da vida vai ter algum nome o qual a missão não ardeu no seu coração? Você acha que no livro da vida vai estar escrito o nome de alguém que não testemunhou de Cristo, que não foi, que não seguiu a ordem do Mestre? Você acha que vai ter algum nome? Eu apelo o coração de cada um de vocês. Sejam missionários. Quando você olhar para as pessoas, olhem com desejo de salvar. Faça o que for possível para que aquela pessoa possa conhecer Cristo. Faça o possível para que aquela pessoa possa ter a mesma esperança que você tem. Porque no mundo cheio de aflição, dor, angústia, percas, a única coisa que faz a gente respirar é a esperança da vinda de Jesus. E isso tem que ser falado, isso tem que ser proclamado, isso tem que ser exaltado em grande voz. Jesus em breve voltará e devemos nos preparar para esse encontro e preparar outras pessoas para esse encontro. Deus faz um apelo ao seu coração nessa manhã de sábado: seja um missionário. Vamos orar? Santo e eterno Deus, exaltado e glorificado seja o teu nome, Jesus, para todo sempre. Te agradecemos, Senhor, por mais uma oportunidade. Assim como na lição da escola sabatina já começa o povo corrompido, o povo longe dos seus caminhos. E no verso 18 diz: mas aquele que quiser, transformarei o pecado vermelho em branco como a lã. O Senhor pode transformar pecadores em missionários. O Senhor pode transformar negligentes em pessoas melhores. E é nesse primeiro culto do ano que se inicia, primeiro culto de sábado nesse ano que se inicia, eu te peço, eu não só peço, Senhor, eu clamo, eu grito em alta voz: envia o teu Espírito no coraçãozinho de cada irmão que esteja ouvindo essa mensagem, e que no coração dele hoje, a partir de agora, arda um desejo de salvar almas para o reino de Deus. Envia o teu Espírito, Senhor, não pelos meus méritos ou pelo mérito de irmão algum, mas porque o Senhor prometeu. O Senhor disse: se vocês pedir, Deus vai mandar. O Senhor falou que nós sabemos dar boa dádiva aos nossos filhos, e se nós pedíssemos o Espírito Santo, Deus enviaria. Então envia-nos, Senhor, enche-nos da plenitude do Espírito, e que esse ano seja o ano da missão em nossos corações, e que pessoas possam ser salvas para o seu reino, para em breve irmos juntos morar contigo no céu. Coloco cada irmão diante do teu trono, diante da tua presença, que seja feita a tua vontade na vida de cada um, em nome de Jesus, amém.